Senhoras e senhores, convidar o pessoal do saguão para tomar os seus lugares. Em 5 minutos nós iniciaremos. Senhoras e senhores, pessoal que está no saguão, nós vamos dar início. Sou Eleutério Batista, chefe de gabinete da Casa de Leis, e hoje nós temos a honra de receber o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli. Gostaria de, nesse momento, anunciar que também nós estamos transmitindo esse evento, essa palestra ao vivo, no canal YouTube da Câmara Municipal de Cacoal e no canal do Facebook. Vocês podem acessar e compartilhar para oportunizar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estar presente hoje. Neste momento, gostaria de convidar para compor a mesa nosso presidente da Câmara Municipal de Cacoal, João Paulo Pichek, dos Republicanos. Convidar também o vereador Zivan Almeida, partido PSC.
Vereador Magnilson, Partido PSC. Tá. Convido neste momento o vereador Dr. Paulo Henrique, PTB. Convido vereador Fritz, PSD. Convido o vereador Ezequiel Câmara, Minduim, Partido PP. Neste momento, convido a todos a ficar de pé para ouvirmos o hino de Cacoal. Anuncio também, neste momento, o vereador Toninho, do Partido Podemos, que já compôs a mesa. Este evento, patrocinado pela Câmara Municipal de Cacoal, com o objetivo de palestrar para os vereadores, para os servidores dessa casa e para os assessores. Como nós temos um espaço maior, o presidente então orientou que a gente abrisse esses mais espaços para os convidados, para os empresários. Então, todas as autoridades presentes, todos os empresários, servidores da prefeitura, secretários, sejam bem-vindos a esse evento. Convido neste momento o presidente João Paulo Bichek para declarar aberto o nosso encontro. Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis. Independente de hoje, estamos aí com a presença do Serginho Meneghelli. Deixo o convite a todos os cacoalenses que participem realmente das nossas sessões, que venham colaborar juntamente com as nossas sessões. E fico feliz de hoje termos uma Câmara realmente harmoniosa. Após anos e anos e anos, vendo a nossa Câmara, infelizmente, de forma negativa, eu, quando assumi a presidência dessa casa, tenho certeza que Deus deu comigo realmente um objetivo de conseguir
mais uma vez, puxar a credibilidade dessa casa para todos os cacoalenses. E com certeza isso não foi somente comigo. Agradeço primeiramente a todos os colegas vereadores por realmente entender o objetivo e que todos os cacoalenses depositaram os seus votos em nós. Então, agradeço realmente a todos os colegas vereadores, independente de lado político, aqui todos se respeitam, todos têm seus pensamentos, mas com certeza harmoniosos e independentes. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes, agradeço aos secretários do município que estão aqui presentes também, que de forma sempre atenciosa atenderam os pedidos de todos os colegas vereadores. Agradeço também a presença do executivo, né, que acabou de chegar aqui, o Cássio Góes. Por gentileza, Cássio, faça parte da nossa mesa aqui juntamente com nós, colegas vereadores. Não sei se o Fúria chegou também ou não. Adailton, por gentileza, faça parte aqui também. E a vinda do Serginho Meneghelli à nossa cidade realmente vem no momento que nós todos cacoalenses estamos sempre esperançosos aí de realmente trabalhos melhores. E com certeza quando o Vitor veio aqui na Câmara, o Vitor, para quem não sabe, é esse rapaz aqui que é o assessor do Serginho Meneghelli, veio aqui até a Câmara trazer o convite, e na mesma hora levei a ele aos colegas vereadores, pedi autorização para os colegas vereadores, deixando bem claro que as minhas decisões aqui na Câmara são todas tomadas em parceria, juntamente com a equipe técnica, juntamente com os nossos colegas vereadores, juntamente com os pareceres dos nossos jurídicos, e, enfim, hoje concretizando a vinda do Serginho Meneghelli, né? É uma pessoa que realmente muitos políticos se inspiram da forma que ele trabalha, da forma que ele trabalhou como prefeito, lembrando que ele foi vereador por 18 anos, né, Vitor? 18 anos, mas se destacou como o trabalho no executivo. E com certeza um trabalho transparente, um trabalho honesto, um trabalho dinâmico. Eu acho que é isso que a população, não só de Colatina, espera, mas sim a população cacoalense também espera de nós representantes. Então, agradeço imensamente a todos os cacoalenses que realmente depositaram os seus votos de confiança em nós, vereadores, e também ao executivo que hoje aqui representa todos os cacoalenses também em frente aí ao trabalho da prefeitura. Então, quero aqui desejar uma boa palestra ao Serginho Meneghelli e que todos realmente acompanhem e realmente tenham um bom aproveitamento aí desse momento aqui da presença do nosso amigo Sérgio Meneghelli. E por hoje, da minha parte é só, e desejo a todos aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os cacoalenses. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer muito grande, né? Nesse momento, na verdade, eu só tenho a agradecer. No meu primeiro contato foi com o vereador Luiz, né? Me recebeu muito bem, fui muito bem recebido, parecia até que eu era o próprio Sérgio Meneghelli, quando eu vim aqui na Câmara, né? Fui recebido por todos os vereadores, quero muito agradecer à Casa de Leis. O motivo desse evento acontecer, eu não sou rondoniense, mas o estado de Rondônia, eu acredito que é formado em sua grande maioria por imigrantes que vieram de todo o canto do Brasil, principalmente do sul e do sudeste, e eu sou natural de São Paulo, capital. Através da minha noiva, né, estou aqui atualmente em Alta Floresta do Oeste, então eu fico nesse eixo aí de Colatina, Rondônia, e convidei o Sérgio, né, por passar aqui um longo período. Sérgio nunca esteve no estado de Rondônia, e eu falei: Sérgio, você precisa conhecer, existem muitos convites, muitos capixabas, eu tenho certeza que seria um evento, e como o meu amigo vereador Toninho falou, vai ser histórico. Então eu fico muito feliz que seja esse o sentimento das pessoas quando a gente fala do nome do Sérgio. Se todos vocês estão aqui hoje, é porque o legado do Sérgio ecoa até o norte do Brasil. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou o representante do Sérgio e
e de estarmos aqui nesse momento compartilhando a vinda dele no estado de Rondônia. Vamos passar um vídeo falando um pouco sobre a história do Sérgio e em seguida a gente já inicia a nossa palestra convidando o Sérgio a subir ao palco. Pode soltar o vídeo. Colatina, a cidade mais comentada nas redes sociais de todo o Brasil. O município está localizado no noroeste do Espírito Santo. Seu atual prefeito, Sérgio Meneghelli, se destaca por administrar com amor, carinho, respeito e honestidade. Amigos de todo o Brasil, sou Sérgio Meneghelli, estou prefeito desta querida cidade chamada Colatina. Quero agradecer as manifestações de apoio, reconhecimento pelo nosso trabalho vindo de todo o Brasil. Aproveito este momento para apresentar a nossa cidade. Quando puder, venha nos visitar e conhecer nossa hospitalidade. Somos referência em educação, saúde, vestuário e outros segmentos que a cada dia vão se fortalecendo mais e mais. Nossa cidade está pronta para receber novas empresas, novos empreendedores, enfim, pronta para crescer junto com quem realmente deseja realizar sonhos. Um grande abraço e obrigado pelo esse enorme carinho de todos vocês. Saudade, Colatina eu terei, saudade do teu povo tão gentil, saudade deste solo que pisei, recordarei o teu céu cor de anil, teus bairros sentinelas a velar, teus rios mansamente a deslizar, teus morros em oração, eu sinto assim grande emoção. Bem, sem mais delongas, com vocês, Sérgio Meneghelli. Boa noite. Realmente é contido numa grande emoção que eu estou vivendo essa noite aqui. Como vocês sabem, sou Sérgio Meneghelli, estive prefeito da cidade de Colatina, a cidade polo da região noroeste. Bom, gente, eu não faço palestra, eu bato papo. Palestra é coisa de intelectual, coisa de cientistas, de grandes educadores. Na verdade, a gente bate um papo. E eu gostaria, de poder dar ensinamentos, algumas coisas, mas eu procuro falar da minha vida. Por quê? A primeira palestra que me convidaram para fazer, que eu fiquei surpreso, foi na Universidade de Harvard, em Boston. E eu fiquei assim, mas por quê? Achei que era até brincadeira. Aí, de repente, mandei analisar, era verdadeiro. E quando eu estive lá, antes do evento, meia hora, a direção me chamou e disse: realmente nós chamamos você aqui para falar de gestão pública, como se faz uma gestão pública com eficiência. Mas isso já nós conhecemos, tanto é que nós o trouxemos aqui. A gente queria saber quem é o Sérgio Meneghelli, como o Sérgio Meneghelli entrou na política. E eu falei, mas eu me preparei para falar isso.
Nós gostaríamos que você contasse, pelo menos como você entrou na política. Aí eu comecei a contar a minha vida naturalmente. Foi gravado, veio para o Brasil, muitas pessoas assistiram, daí começaram a convidar. A segunda palestra minha foi em Manacapuru, que fica a 80 quilômetros de Manaus, e depois em Presidente Figueiredo. Daí o Brasil começou a nos convidar. Eu queria dizer para vocês que eu não sou político por profissão, eu não decidi ser político de adulto. Eu nasci com a política no sangue, né? Aquela teoria de Aristóteles, quando ele diz que todo homem é um animal político. Eu, desde que eu me lembro, assim, recordando, olhando a história de Colatina, eu com 8 anos de idade, eu já tinha candidato a prefeito. Minha mãe falava que eu brigava com os vizinhos pelo meu candidato e tal. Eu sou filho de uma lavadeira que hoje, infelizmente, faz 14 anos que ela partiu desse mundo. Sou filho de um caminhoneiro, mas meu pai não era caminhoneiro desses carrão aqui do agronegócio, não. Era daqueles carros que ele acordava a família para empurrar, para poder pegar. E tenho 12 irmãos sanguíneos. E assim, eu não fui moleque de rua, porque eu tinha uma casa para morar, e tinha uma mãe e um pai que passaram necessidades, mas deu estudo aos filhos. Caneta e lápis nunca faltou, o básico da comida também não. Mas lá em casa era uma escadinha sabe, a gente era conhecido como aquela família que tinha muita criança. E a gente sabe que antigamente não é como hoje, né, que se o filho vai aí na esquina, o filho já com 18 anos, o pai quer saber, fica preocupado, chega lá, liga. Não, eu chegava da escola, eu saía, ia para quando, às vezes aparecia em casa à noite, isso lá em casa era normal. Eu catava café nas portas da calçada, eu catava ferro velho, alumínio, cobre para vender, porque eu sempre quis ter meu dinheirinho em cinema e essas coisas. E um dia, eu tinha de 12 para 13 anos, eu acredito, teve um comício no meu bairro. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque daí começou a minha vida política. Teve um comício, era uma campanha muito polarizada, né? Eram apenas 2 candidatos. Hoje é difícil, né, uma eleição numa cidade. A que eu concorri para prefeito, nós éramos 8 candidatos. E eu peguei, né, tinha 2 candidatos. E era justamente um comício de um candidato que não era um candidato que minha família apoiava e que meu pai apoiava e que eu torcia também. E aquele dia teve aquele comício, passavam os carros avisando, os shows, que hoje que é proibido os shows, mas na verdade antigamente era grandes showmícios, né? Tinha candidatos que traziam até artistas famosos, né? Levava para poder atrair o público. E eu fazia assim, sabia daquele comício, eu me lembro, descalço, com aqueles calção que era só elástico, que hoje nem usa mais, camisa, eu fui lá brincar. Então brincando, eles estavam lá, e antes do comício está o animador lá, chamava quem quer cantar, isso, tal, e sempre dava um brinde. E uma hora, né, era Edson Crema, eu lembro o nome dele, já até falecido. Ele pegou e falou: agora nós vamos sortear essa escova de dente aqui. A criança que responder a pergunta vai ganhar. Eu larguei uma vara que eu estava brincando assim, pulei. Por quê? Eu fui ter minha primeira escova de dente com 12 anos de idade. Meu pai ensinava a gente a escovar dente com os dedos. Aí eu falei: eu quero essa escova. Aí eles me fizeram uma pergunta, perguntaram o nome da rua lá, uma rua famosa de Colatina. Eu acertei. Aí ele pegou, me deu a escova,
eu lembro azul clarinha, sabe? Aquilo para mim foi importante. Eu falei, eu tenho uma escova de dente, eu achava que era coisa só de rico. Aí, eu só sei que eu agradeci e tal, aí ele pegou, agora fala aqui, quem vai ser o melhor prefeito dessa cidade, quem vai ganhar as eleições. Tinham 2 candidatos, um chamava Paulo, outro chamava Ciro. Eu estava no comício do Paulo Stefenoni. Aí ele perguntou, me deu o microfone, eu peguei e disse, realmente Colatina precisa crescer, e o maior prefeito, quem vai ganhar as eleições, é Ciro Tedoldi. Eu joguei o microfone e desci, saí correndo com a minha escova. Criança não mente, né? Criança não mente. E aquilo foi uma coisa espontânea, mas que chamou atenção. Aquilo provocou, faltava, se eu não me engano, uns 10, 15 dias para as eleições, e aquilo começaram a comentar na cidade e tal. Eu estudava, entrava às 7 horas da manhã na escola, e eu me lembro quando eu cheguei na escola, quem era Paulo, olha lá o palhaço que foi lá estragar o comício, quem era Ciro, isso e tal. A minha professora, eu acho que era Paulo Stefenoni, que ela falou, que vergonha. Essa educação que nós damos, você ir num comício de um e pedir. Eu falei, professora, a senhora não falou que a gente não pode mentir? Claro que não pode. Ele perguntou quem vai ser o melhor, eu acho que é o Ciro. Aí eu sei que aquilo foi um comentário, foi um acontecimento na cidade. E ao retornar, era mais ou menos umas 11h30, nossa casa era bem humilde, eu afastei de longe, eu vi 3 pessoas bem arrumadas em frente à minha casa, e não era normal, né? Era uma casa que quase caiu os pedaços. Aí eu peguei, quando eu cheguei perto, eu vi que era o deputado estadual, depois, futuramente, ele foi até senador e presidente do Congresso Nacional, o Capixabas aqui, que se tiver capixabas aqui, que eu acredito que tem, lembra de Moacir Dalla, e estava o candidato Ciro Tedoldi e o diretor da rádio, que era candidato a vereador. Quando eu cheguei assim perto, ele estava, não, dona Rosalina, Rosalina é o nome da minha mãe, a senhora tem que deixar ele ir com a gente, porque está todo mundo comentando o que ele falou e não sei o quê. Pequeno eu sou até hoje. Eu com 12, 13 anos, eles falavam que tinha 8, a gente era subnutrido. E todo mundo comentando que um garoto de 8, 9 anos tinha pedido voto no candidato do Paulo para o adversário e não sei o quê. E mamãe falou, não, ele precisa estudar, ele é pequeno, ele foi no comício sem eu saber. Inclusive, ela puxou minha orelha quando eu cheguei em casa, que eu não avisei e tal. Aí eu sei que eles convenceram, o diretor da rádio falou, dona Rosalina, ele vai ser a vedete do nosso comício. Eu falei assim, que é isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar a palavra vedete. Aí explicaram, eu sei que convenceram, e eles assumiram o compromisso que me pegariam e me levavam de volta. E aquilo eu senti importante, né? Andava de carro uma vez ou outra na vida. Aí eu só sei que falaram, o comício amanhã vai ser aqui no mesmo local onde foi o do Paulo Stefenoni. Aí eu durante o dia falei, nossa, eu vou falar no comício, ou é isso e tal. Me lembro que eu peguei meu livro, eu estudava, naquela época existia, uma pena que não existe hoje mais, a matéria Educação Moral e Cívica, é uma pena que não existe mais essa matéria hoje, mas naquela época existia, e eu comecei a estudar para ver assim, o que eu vou falar, eu tenho que falar uma frase bonita. Eu lembro que eu li uma frase bem assim, unidos venceremos. Eu falei, essa eu vou falar e não sei o quê. Eu só me lembro o seguinte, que quando eu cheguei lá, eles anunciaram, hoje vai falar o
o orador mirim, não sei o que, aquele que pediu voto para o nosso candidato até no outro comício. Aí eles mentiram, falaram que eu tinha sido aplaudido, mentiram, muito vaiaram, gritaram, que eu saí correndo, né? E aquilo tal. Só sei que quando me chamaram, eu fui todo alegre, todo feliz, me deram o microfone e, resumindo, eu falei algumas coisas que eu tinha estudado para falar. E uma coisa que eu não esqueço, que eu falei, eu tenho fé em Deus que um dia quem vai ser o prefeito dessa cidade serei eu. E Deus vai me ajudar. Eu peguei, entreguei o microfone e aplaudiram. E como cantava o Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto, se torna realidade. E eu fui sonhando, e eu sempre fui desejando. Quando eu tinha 15 anos, eu falava, eu vou fazer 18 anos, eu vou ter meu título de eleitor. Hoje eu vejo que os jovens querem a carteira de um motorista. Na época não tinha voto facultativo aos 16 anos, e fomos fazendo, lutando. Eu só sei que quando eu completei 18 anos, eu sinceramente, no dia seguinte, eu fui tirar o meu título de eleitor. Foi um documento assim que eu tive orgulho de ter na mão e tal. E nessa época eu já trabalhava como faxineiro. Aos 20 anos surgiu uma eleição na cidade. Aí ia ter reunião de partidos e eu fui, né? Eu era conhecido já dos políticos. Aí eu levantei a mão e disse que eu queria ser candidato a vereador. Eles olharam para mim, uma coisa que eu não esqueço. Um vereador levantou e falou assim, você tem dinheiro para ser candidato? Aí eu falei assim, tem que pagar para ser candidato? Ele falou, não, para você fazer campanha, não sei o quê. Eu falei, eu vou andar, eu vou pedir voto, eu sei falar, eu falava desse jeito. Aí deixaram, né, porque qual partido que não quer um número máximo de vereador para fazer a legenda? E fui candidato, não ganhei as eleições, mas perdi pela legenda naquela época. 4 candidatos que ganharam tiveram mais votos do que eu. E eu tive naquela época em torno de 800 votos. Vereadores foram eleitos com 300, 400, 600. É a mesma coisa que funciona até hoje, né? A legenda. Você vê um Tiririca fazer 5 deputados, um Enéas fez 6, Clodovil, se eu não me engano, fez 4, pela imensa quantidade de votos que tinha. E foi dessa forma, né, que eu continuei lutando. Aí depois que eu fui candidato, arranjaram um emprego para mim, eu deixei de ser faxineiro e comecei a ser atendente de cartório, por ironia do destino, desse deputado, né, que era o Moacir Dalla. Aí eu fui lutando, das próximas eleições eu fui candidato, fui um dos vereadores mais votados, fui fazendo a minha campanha, e era um vereador, assim, digamos, sem muita expressão, né? Eu era mais conhecido pela o jeito doido que eles falavam que eu tinha na cidade, do que realmente, né, o trabalho que eu fazia. Não tinha internet, não tinha televisão, eu não tinha dinheiro para fazer propaganda, essas coisas e tal. Mas graças a Deus, quando chegou em 2008, eu fui novamente, tinha sido eleito vereador pela 3ª vez. Aí eu só sei que surgiu a oportunidade, como diz, o cavalo passou arriado, eu fui eleito presidente da Câmara de Colatina. Daí, desculpa os vereadores aqui presentes, meu respeito a vocês, eu sei o que é ser vereador, né? Aí eu comecei, porque os vereadores da minha cidade queriam aumentar o salário, queriam aumentar o número de vagas, e isso tudo, e eu vi que o povo não queria.
e eu fui taxado da ovelha negra. Ele é a ovelha negra da Câmara, ele é um que está lutando contra os vereadores. Eu falei, eu não estou lutando contra os senhores, eu estou representando o povo. Olha o salário do professor. Olha o salário do professor, que não é nem a metade do salário de tem vereadores aqui, né? Que eu não cheguei a usar essa palavra, mas quase chamei de analfabeto, que nem sabe o que está fazendo aqui e tal. Aí eu só sei que eu fui voto vencido, e eles aprovaram, dobraram o valor do salário do vereador e do prefeito. Aí eu comecei a fazer abaixo-assinado, fui nas escolas. Aí naquela época nós já tínhamos uma filial da TV Globo lá na nossa cidade, que é a TV Gazeta Noroeste, a sede é em Colatina. Aí eu chamei a imprensa, eu chamei tudo, a Câmara estava lotada, sindicato, o povo era contra. Aí eu só sei que aquele movimento todo, os próprios vereadores que tinham votado a favor do aumento, aí eles recuaram, porque a presença dos jovens e dos estudantes do povo foi como um revólver na cabeça deles. Ou vocês retiram essa matéria, ou vocês vão perder as eleições. E eu só sei que isso foi dando mais um destaque. Daí eu comecei a ter está na hora de eu começar a realizar o meu sonho, porque desde quando eu quis ser candidato a vereador pela primeira vez, é como se eu quisesse subir o primeiro degrau da escada para eu poder ser prefeito. Aí eu comecei a lutar para tentar ser o candidato a prefeito de Colatina em 2012. O partido disse que eu ia ser. Eu comecei a olhar para lá, uns eram contra. Eu só sei que no último dia de registrar a candidatura, eu estava numa ótica, 9 horas da manhã, recebi o telefonema do presidente do meu partido. Você pode vir aqui tal lugar, nós temos uma reunião aqui para fechar a chapa. E eu fui. Quando eu cheguei lá todo alegre, achando que eu já era o candidato a prefeito, o finado Careca Brota falou assim: meu irmão, nós estávamos conversando aqui, nós decidimos que é melhor o partido não lançar candidato a prefeito e apoiar a reeleição do atual. Eu falei, mas como você... Eu sei que foi uma discussão e eu fui voto vencido. E eles pegaram e falaram assim, mas nós queremos que você seja candidato a vereador, porque se o Leonardo ganhar, nós vamos lutar para você ser novamente o presidente da Câmara. E eu não tive outra opção, eu não quis largar a política, eu fui candidato a vereador. Para vocês terem uma ideia, nessas últimas eleições municipais, em 2020, o vereador mais votado de Colatina, o Vaguinho, teve 1.300 votos. Isso há 9 anos atrás. E eu, há 9 anos atrás, em 2012, eu tive 3.223 votos para vereador. A maior votação do centenário de Colatina, que foi comemorado agora em agosto. E aquilo... Sabe, eu continuei batalhando, os vereadores queriam aumentar, queriam mordomia, e eu, como presidente da Câmara, eu cortei taxa de gasolina. Os vereadores tinham, cada um, eu acho que 500 ou 700 litros de gasolina. Eu falei, gente, gasolina para representar o povo? Se os vereadores, perante a Constituição, só tem 2 funções, é legislar e fiscalizar. Isso está na Constituição. É uma pena que hoje a gente vê
vereadores tendo mais atividades políticas do que atividades parlamentares. Sabe por quê? Porque eles fazem hoje o papel, não estou dizendo todos, mas faz o papel de presidente de associação, porque eu vou dizer uma coisa, eu fui vereador 18 anos antes de ser prefeito, eu não tinha noção, e olha que eu fui um vereador atuante, tanto é que me levou à prefeitura, e eu falei assim, eu só fui ter noção realmente o que é ser prefeito depois que eu fui eleito. Eu falei, nossa senhora, como eu cobrava isso do prefeito e tal, porque eu também agia naquele de querer que o prefeito fizesse uma obra em tal lugar, sem saber se aquela era a política pública que era necessária naquele momento. E foi aonde que eu fui fazendo aquele trabalho, e os vereadores voltaram novamente querendo, cortei a cota de gasolina, tem recorte de jornais publicado nas minhas redes sociais, aquilo também foi manchete no estado. Depois eu cortei a farra do turismo, onde vereadores queriam passagens e diárias para participar de congressos só em cidades turísticas. Eu cheguei em um. Depois eu vi que não passava de turismo, até turismo sexual era oferecido nesses congressos. Aí eu cortei, eu falei, hoje nós temos internet, hoje se pode fazer live, hoje se pode fazer isso tudo. Realmente, poucos, 2 ou 3 vereadores me apoiavam, nós somos em 15, éramos em 15 lá, e foram cortados. Aí veio mais uma vez as eleições em 2016, e eu falava para todo mundo, agora eu vou ser candidato, se eu não for candidato a prefeito, eu não vou ser mais candidato a vereadores. E os outros candidatos a vereadores gostavam disso, porque contava com o meu apoio. E eu vou falar para vocês, foi mais difícil conseguir ser candidato do que ganhar as eleições, porque todas as forças políticas da cidade se uniram para não deixar, porque isso que vocês vêem nas redes sociais, que eu enfeitava a cidade, que eu mexia, que eu fazia parte, eu já fazia isso antes de ser prefeito, e eles falavam, é uma vergonha, anda descalço pelas ruas, faz fast rock para garotada, vai em boate, fica trepando em árvore, colocando lâmpadas aí, isso é uma vergonha para uma cidade como Colatina. E eu insistindo, aí teve a reunião na sexta-feira, né, sexta-feira, eu acho que dia 12, eu sei que o último dia para registrar a candidatura era dia 15, caía numa segunda-feira. Para decepção minha, no sábado, as lideranças, foi marcada uma reunião para fechar, né, bater o martelo para ser candidato. Um deputado veio com a desculpa que tinha ido para outra cidade, o senador não compareceu, o próprio partido, só mesmo uns 2 ou 3 membros do partido, e graças a Deus o presidente, que era uma pessoa íntegra, compareceram, né, e eles começaram a isolar, eu não tinha mais candidato a vereadores, todo mundo queria apoiar os outros, porque ele não tem dinheiro nem para ele, vai ter dinheiro para nos ajudar, e eu falei, meu Deus, eu preciso ser candidato, e eles insistindo, eu arranjava um vice, eles prendiam um vice em tal lugar, não deixavam, não vou poder, vinha com aquelas desculpas farrapadas, eram 11 horas, meio-dia mais ou menos, eu não tinha vice ainda para registrar a chapa, e o presidente, que era uma pessoa muito humilde, falou, não, consegue que eu vou registrar, chegaram a oferecer dinheiro a ele para não deixar. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar, né,
Eu falei, eles não podem tentar. Tiraram 3 pessoas que aceitaram o serviço e depois desistiram. Aí eu peguei o vereador, tive essa ideia, Deus me iluminou, o vereador mais fofoqueiro da cidade, né? Liguei para ele e falei, meu amigo, vocês me mataram, só deixaram o meu corpo vivo, eu vou sair da política, eu vou até abandonar a Colatina. Era de caô, estava falando isso para eles, né? Aí ele pegou e falou assim, não, Serginho, você vai ser o vereador mais votado novamente. Eu falei, eu não quero ser mais vereador, não sei e tal. Eu só sei que 5 minutos depois que eu tive essa conversa com ele, as redes sociais já estavam dizendo, até a rádio diz que o Sérgio Meneghelli tinha desistido de ser candidato a prefeito. E nós fomos para uma casinha lá no bairro, onde que era a sede do nosso partido, e continuei o trabalho. Gente, eu não desisti não, é só para isso, e vamos lutando, lutando. Quando chegou 4 horas da tarde, o último vice que eu tinha convidado, eu soube que estava no gabinete do prefeito, eles não deixavam ele sair de lá. Aí eu tinha meu amigo que ia ser candidato a vereador, Bragato, eu falei, Bragato, entra eu e você topa? Ele falou, topo. Aí, só sei que quando eles me viram chegando de bicicleta, 5:06 no cartório eleitoral, quem era preto ficou branco, quem era branco ficou preto. Assim, não tinha desistido. Cheguei e disse, mas você não falou que largou, não? Eu falei, vocês me abandonaram, mas eu não sou besta, não. Um vereador quase me agrediu dentro do cartório eleitoral. Aí, graças a Deus, 6:10, a moça falou, já está tudo certo a documentação. Aí o jornal local, graças a Deus que a entrevista era escrita, que se fosse televisiva, eu ia passar vergonha, porque quando eu estava falando, eu tenho certeza que eu e o Bragato, quando eu falei Bragato, que era a pessoa que eu tinha convidado para ser o vice, né, bateram nas minhas costas, eu olhei assim, uma mão, não é mais o Bragato, não, vai ser eu. Era a pessoa mais doida da cidade, era um cara que dava cavalo de pau, era um cara que era tido como honesto, que dava golpe nos outros e tudo. Eu falei, mas como? Não, aí eu peguei, continuei a entrevista, depois me explicaram, Sérgio, o fulano ia desistir porque você tirou o Bragato para vereador, não ia dar legenda, não sei o que tal. Aí eu tive que aceitar. Aí quando eu chego em casa, próprios familiares, você é doido de ter chamado fulano para ser o candidato. Eu falei, não tinha outra opção. E outra coisa, não fui eu que convidei, ele impuseram a candidatura dele e tal. Amanhã você vai batalhar, vamos arranjar outro vice, podia trocar ainda e tal. Mas no dia 16, né, já era 16, dia 15 foi o último dia, à 00:30, quer dizer, já no dia 16, estava inclusive passando na Globo o jogo de vôlei, estava acontecendo as Olimpíadas no Rio, aí a Globo interrompeu para anunciar a morte da Elke Maravilha. Elke Maravilha era grande amiga minha, vocês podem ir lá nas redes sociais, eu andava o Brasil com ela ia muito à Colatina, e era irmã, e era uma das pessoas que me incentivavam, e tal, e eu falei, meu Deus do céu, eu já estava desgastado, recebi essa notícia, ainda estava sem dinheiro naquele momento, eu falei, mas eu não vou deixar de ir no enterro dela não, ela morreu na madrugada de de segunda para terça, aí ela ia ser enterrada na quarta-feira. Eu sei que de Colatina, a gente pegando o ônibus à noite, amanhece no Rio de Janeiro. Eu fiz isso, fui na terça-feira, acompanhei os funerais da Elke, voltei no dia 18 ou 19, não me lembro, chamei o partido, eu falei, olha, temos que, antes de botar a campanha na rua, nós temos que substituir o vice. O vice disse, eu não renuncio, depois que é registrado o prefeito ou o vice, só pode renunciar se for, ou se Jesus levar, ou se a pessoa assinar. Eu não assino, e outro. Aí chegou uma pessoa e falou, Serginho, nós só temos 14 candidatos a vereadores.
todos sem expressões políticas. O que tem uma melhor expressão é o Bragato. Você queria levar para vice. Se você trocar o vice agora, aí que ninguém vai acreditar na sua candidatura. Aí eu tive que aceitar, tive que aguentar, até que na política ele se comportou bem, e graças a Deus eu disputei a eleição com 8 candidatos. Tinha palanque que tinha governador, senador, deputado, tinha outro que tinha outros deputados, vereadores. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha nenhum vereador, nós éramos em 15, nenhum colega da Câmara me apoiava, eu não tinha nenhuma liderança expressiva, nenhuma pessoa assim muito conhecida na cidade que me apoiava. E eu falei, mas dessa forma nós vamos. Aí começamos, e dinheiro? Eu falei, gente, eu tenho a poupança, eu tenho lá tal, eu já fiz o orçamento, vamos parar com esse negócio de muito papel, a gente tem condições de fazer 5 mil, capetinha, santinho, dos candidatos a vereador, né? Eles metem o pau na gente, depois chega na política pedindo santinho, como se fosse, né? Não concordo com esse termo, não. Aí eu peguei, eu falei, eu vou fazer essa propaganda. Mandei fazer, acho que 50 ou 60 mil jornais. Como? Pega um jornal, né, com 4 páginas. Aí peguei uma amiga minha, pegamos aquelas matérias, né, que me destacou como vereador. Eu só sei que eu fazia campanha com a mochila, não tinha carro, botei uma plaquinha na minha branquinha é minha bicicleta predileta, né? Botei prefeito Sérgio e saí, conseguimos um saveiro, montamos som, um amigo dirigia, eu saía em cima falando, e eu só sei que 15 dias antes das eleições, né, eu era tido ainda como o pangaré. O Serginho está fora, o Serginho só está concorrendo. E eu fui concorrendo, fui lutando, e eu sentia dentro de mim, sabe, desde que eu registrei minha candidatura, desde quando eu viajei para os funerais da que eu no ônibus pensava, eu vou ganhar essas eleições, eu tenho certeza. Aí eu lembrei até de uma coisa que eu tinha lido uma vez no livro, é bem assim, o homem que tem um ideal na vida é como um bom barco que tem uma boa vela e uma boa bússola, jamais afunda e jamais erra a sua direção. E aquilo ficou, e eu falava, eu vou ganhar. Eu só sei que eu comecei a sentir que a minha campanha estava crescendo. Meu horário de televisão eram 55 segundos, e só recebi a ajuda de um empresário da cidade que me deu R$5.000, que foi gasto repartido para os vereadores, que eu não podia ajudar. E eu só sei que houve o debate, né, aquele que a Rede Globo faz em todas as cidades antes, aí Colatina tinha, foi um debate que parou a cidade. No outro dia eu só escutava, o Serginho venceu, o Serginho saiu melhor no debate. Aquilo me deu mais ânimo, já estava muito desgastado. Quando deu no sábado, eu cheguei em casa, porque no sábado eu estava tão desesperado, véspera das eleições, que eu enchi a minha mochila, essas mochilas da Company, mesmo comum, o jornalzinho era dobrado assim, dava mais ou menos uns 400, né, um em cima do outro, bem apertado, como vinha amarrado, botei nas costas, que eu chegava a andar assim, enchi a mão, eu saía na rua assim, ó, analisa aí, eu entrava nos ônibus, sabe, assim foi feita a minha campanha. Aí quando deu mais ou menos 12:30, eu fui para casa desgastado, eu falei, meu Deus, eu só vou, estava eu e a moça que arruma a casa lá, eu falei assim, Norma, só vou comer um pouquinho, mas ela falou assim, você está pálida. Eu falei, não, mas eu tenho que lutar, porque hoje à noite vai sair a pesquisa da TV Gazeta, e eles vão dizer quem está na frente. Eu quero ver pelo menos se eu saio em 2º ou 3º lugar, para eu estar na disputa. Eu acabei de falar isso, o telefone tocou. O Daniel pegou e falou assim, Serginho, você viu a televisão? Eu falei,
Não, ele falou assim, negócio da pesquisa, eu falei, vai ser à noite. Não, acabou de sair agora no ES, segunda edição. Eu falei, como que é? Você está na frente com 1 ponto. Aquilo eu fui para frente do espelho, eu pulava, parecia um doido em casa. Que almoço o quê? Chamei o Rodrigo, vão pegar. Nós começamos 2 horas da tarde, eu falando, eu passava de carro, quando eu conhecia, eu falava, João, eu preciso de você, eu quero ser o prefeito de vocês, eu tenho coragem de mudar, meu slogan era coragem de mudar, e começava, só sei que quando deu 8 horas, eu não tinha mais voz, eu fui para casa, e no domingo, às 6 horas da tarde, a televisão local declarou, Sérgio Meneghelli é o novo prefeito de Colatina. Aquilo, até hoje eu me arrepio, olha, até hoje eu me arrepio daquilo. Realmente foi uma coisa que eles pegaram o carro lá, me botaram saindo, o cara, o vice, que era meio doido, estava atrás, sentado atrás da caixa de som. Aí eu falei, quem está dirigindo o carro? Falaram, o Rodrigo de menor, pelo amor de Deus, tira ele, não tem carteira. Aí botaram um doido lá, o cara conseguiu, deu uma freada, eu em cima do carro, eu saí catando o cavaco, eu só não sentei a cara no chão porque eu me esbarrei numa pessoa. Aquela já foi a manchete no estado, prefeito cai do carro a fazer as comemorações. Aí a TV Gazeta local me ligou se eu podia estar 6 horas lá, porque como aqui também deve ter Bom Dia Rondônia, não tem? A Globo, a programação dela é igual em todo o país, e lá tem o Bom Dia Espírito Santo, mas só que era para o estado todo e era realizado em Vitória. Eu fui na filial, que era em Colatina, a TV Gazeta Noroeste da Globo, e de lá começou. Aí o repórter Mário Bonella, que é o âncora da Globo lá no Espírito Santo, pegou e falou, prefeito, nós estamos aqui vendo que o senhor declarou que o senhor gastou 26 mil reais na sua campanha. Eu falei, realmente é verdade, eu falei, eu tinha que gastar, mas como você gastou isso? Isso tem vereador que nós temos informações que gastaram mais de 300, 400 mil, teve prefeito que a prestação de conta era 800 mil, quer dizer, fora o que eles devem ter escondido lá no caixa 2 deles lá, que a gente não se sabe, né, o que acontece nisso. Aí eu peguei e falei que eu não comprei ninguém, eu pedi voto. Aí ele fez a segunda pergunta, vocês que são vereadores, vocês acreditam que eu não consegui, mesmo tendo 3 mil votos, eu dei a legenda, eu fui o prefeito, quer dizer, eleito, dei 3 mil votos, nós não fizemos, nem o tal do Bragato, que deixaram, que é uma pessoa excelente, que eu queria como vice, nem o Bragato foi eleito. E ele pegou e disse, prefeito, como o senhor vai governar se o senhor não fez um vereador na Câmara de Colatina? Eu falei, eu fui vereador, eu sei o que o vereador quer de um prefeito, e eu vou usar o diálogo, a democracia, só não vou transformar a Câmara nem a Prefeitura num balcão de negócio. E assim foi, assim fomos fazendo o nosso trabalho. Aí veio aquilo apoiando, aí eu comecei a formar a minha equipe. Aí realmente eu convidei assim nomes que eu achei que nem fosse aceitar, porque nomes que eu sabia que tinha competência, eu usei a meritocracia e comecei a fazer uma formação diferente. Para vocês terem uma ideia, dos 8 candidatos, dos 7 que perderam as eleições a prefeito, um eu chamei, né, que era oposição a mim na Câmara, era vereador, era líder do prefeito, eu era contra o prefeito que me antecedeu. Aí eu convidei ele para ser secretário de esporte, aquilo já foi uma novidade. Depois convidei a vice do que ficou em 3º lugar, porque era uma empresária capacitada, para ser a secretária de administração. Aí eu fui formando o meu secretariado,
veio a posse no dia 1º, quem organiza a posse para os prefeitos é a Câmara de Vereadores, isso é em todo o país, né? Aí o Jolemar, o presidente, falou, olha, vai ser às 10 horas, vai ser uma cerimônia simples, não vai ter comes e bebes. Eu falei, nem quero, só vou de terno porque é obrigado mesmo e tal. Aí só sei que ligaram para mim, 10 minutos antes de começar, Serginho, vem que a comitiva, assim, já está todo mundo esperando a comitiva do prefeito. Eu falei, comitiva do prefeito? Uai, vocês vão chegar para tomar posse. De repente, eles me viram chegando, pedalando sozinho de bicicleta. A banda tocando, olhava os músicos daquela forma. Foi a única vez que eu vi meu nome ser citado em rede de televisão para o Brasil todo, que o Boris Casori, anunciando, dando informações das posses do prefeito, falou, e em Colatina o prefeito foi tomar posse de bicicleta. Porque eu sempre usei bicicleta, né? Eu ia para a Câmara de terno e gravata, pedalando e tal. Aí assim foi, fizemos a posse, foi uma posse muito bonita, fiquei tão emocionado ao discursar, eu bati a mão, sei que eu quebrei a parte do púlpito, aquilo também já foi notícia. Aí os adversários, não falei que ele é doido, olha lá, já começou caindo, já comecei a falando aquilo, era daquele jeito. Essa história, inclusive, acho que vocês já viram falar num deputado, acho que é do Paraná, Sargento Faul, né? Ele é militar. Ele, inclusive, a turma da Árvore de Santa Catarina foi lá, eu já era prefeito, e eles gravaram um vídeo comigo, eu contei essa história. O Sargento Faul copiou da minha página e botou, na página dele deu 30 milhões de visualizações, eu dizendo que eu era doido, que o povo falava que eu era doido, que era isso e tal. Pronto, tomou posse, acabou. No outro dia, né, eu marquei, 8 horas eu vou estar na prefeitura. Eu pedi os secretários, vocês vão lá para a gente já fazer a primeira reunião e tal. Quando eu chego na porta da prefeitura, um monte de gente, inclusive a imprensa, e eu cheguei novamente de bicicleta. A procuradora, por que você não falou que a gente mandava te buscar? Falei, eu sempre andei de bicicleta. Aí a dona Santina, que é a procuradora, era a procuradora do município, a mais antiga, ela me levou ao gabinete, eu já conhecia, claro, eu era vereador, já tive no gabinete, e pegou e falou, a estrutura do gabinete é essa, ó. Fulano é isso, expediente, esses são os 2 motoristas, era o Bebeto e o Valber, e tem um Corolla à sua disposição, um Voyage que foi comprado agora em dezembro, chegou, e tem um Gol para quando você precisar ir para o interior. Eu falei, eu não vou precisar nada disso. Falei, Bebeto, a menina do Conselho Tutelar está reclamando que só tem um motorista para atender os 2, você vai ser do Conselho Tutelar, e o Valmer, você vai para a saúde. O Corolla eu deixei à disposição para levar os doentes quando precisava para Vitória, o Voyage foi para a saúde, o Gol ficou lá mesmo. Eu só usei carro oficial quando eu precisava ir a Vitória, mesmo assim a gente ia de Gol. Eu tinha direito à diária, nunca peguei uma diária para ir a Vitória. Nunca peguei uma diária. As diárias que eu usei, que era viagem oficial, é quando eu ia a Brasília. Porque até quando eu fui a Harvard, convidado como prefeito, eu tinha o direito de usar a passagem diária da Câmara, não usei. Depois eu fui convidado para assinar uma carta germinada em Belmonte, onde eu fui condecorado. Belmonte é a cidade que fica ao norte de Portugal, onde nasceu Pedro Alves Cabral. Também não usei. A primeira passagem eu comprei no cartão de crédito. A segunda eu ganhei de presente. E depois eu recebi um prêmio em Nova York. E depois eu voltei a Portugal.
quer dizer, eu fiz 5 viagens internacionais como prefeito, sem usar um tostão de passagem e sem usar um tostão de diária. E só o que eu fiz de economia de gasolina, de carros que eu cortei. Aí nós começamos fazendo aquele trabalho. Começamos, fazendo o trabalho. Foi muito difícil no início, depois que acabou a posse, acabou aquilo tudo, veio aquele pensamento, aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, a festa acabou, as luzes se apagaram. Eu falei, e agora, Serginho, o que você vai fazer? Uma administração de 8 anos mal sucedida, dívida de 10 milhões de reais, os funcionários em 8 anos tiveram apenas 3% de aumento, e eu sentia que aquela era a bomba. Aí eu comecei a ver os defeitos. A primeira coisa que viralizou nas redes sociais foi que a nossa cidade tinha enfrentado a maior crise hídrica ao norte do Espírito Santo em 2016. Um ano antes, nossa cidade ficou 20 dias sem uma gota de água potável nas torneiras, porque Colatina fica no vale do Rio Doce, e Colatina foi tomado pela lama de Mariana. A Avenida Presidente Vargas, que é a principal da nossa cidade, você só via a marca do asfalto, onde passavam os pneus do carro, lama. Tinha um canteiro no centro da cidade, que chamava de Carecão, porque nem grama tinha, o prefeito não mandava molhar, e também não tinha água para molhar, e não sei o quê. Aí eu peguei e falei, gente, vamos começar a fazer o que pode, aí, isso na sexta-feira, eu chamei um garim, um amigo, eu falei, amanhã é sábado, é dia de folga, vamos reformar aquele canteiro, lá no Instituto Federal, tem muda, a gente vai lá e pede e tal. Eu só sei que eu comecei a fazer aquele canteiro, quando eu olhei, tinha uma plateia, nego filmando e tal. Eu falei, mas para que isso? Mas prefeito, um taxista gritou, nunca vi um prefeito, isso não é serviço de prefeito. Eu falei, ei, dia de folga cada um faz o que quer, faz cada um o que quer. E eu comecei a fazer mutirões para economizar, comecei a cortar as mordomias, comecei a cortar diárias, energia que a prefeitura pagava para particulares, todos os churrasquinhos da cidade, os campos de futebol, tinha lá, ficava usando freezer, esses negócios, aqueles bares, tudo particular, mas tudo puxava energia que o ex-prefeito deixava. Nós cortamos, fizemos quase 100 mil reais por mês de economia de energia. E no dia 4 de janeiro, eu me lembro que chegou na minha mesa um processo que era dessa, eu falei, o que é isso? É a licitação que aconteceu, que é para comprar lanchinho. Eu falei, mas que tipo de lanchinho? Empadinha, bolinho, quando você receber a autoridade. Eu falei, nada disso, aqui é local de trabalho, eu não vou sancionar, não sancionei aquilo, A imprensa também divulgou aquilo, aí nós começamos a fazer um mutirão, vocês podem olhar na rede social, muita gente não sabia, falava, mas isso não é trabalho de prefeito. Mas eu falei, mas é trabalho de cidadão, e eu não estou fazendo na hora do meu expediente, eu só reformei uma praça no horário do expediente, porque foi dia 5 de junho, que era dia do meio ambiente, que nós pegamos uma escola, fizemos uma comemoração, mostramos a importância, e pedi às crianças, que eles ajudaram, lá eu estava realmente como prefeito participando e tal, e fomos fazendo o trabalho, e veio a cobrança, e vocês sabem, quem foi prefeito, vereador sabe, aqui deve ter sindicalista, como o sindicato cobra do prefeito, eu só sei que, e eles tinham direito, porque na Câmara também eu defendia, eu criticava o prefeito que não dava aumento a eles, e eles começaram a fazer isso. A primeira coisa que nós tomamos providência, no 3º mês de governo, nossos garis não recebiam insalubridade, que a lei tinha sido aprovada um ano anterior e o prefeito não tinha ainda cumprido. Eu reuni os garis,
Falei, olha, vocês têm direito, por lei, de 25% a 40%. Mas eu quero essa cidade muito mais limpa do que ela está. Eu peguei uma turma de gari, peguei a vassoura e falei, uma rua se varre, é igual se varre uma casa. Eu vejo o gari catando um papel aqui e outro. Eu falei, se você dentro da sua casa tirar só o lixo, os cantos vão ficar cheios de poeira, olha como está as calçadas, as ruas. Se todos fizerem todo o trabalho, catar o lixo, arrancar o mato e todo, a partir desse mês, vocês vão ter 40% e 400 garis, isso no terceiro mês de governo, todos recebendo. Eu acho que não existe cidade onde todos os garis recebem isso. Lá em Colatina aconteceu. Aí depois veio em junho a assembleia do sindicato e mandaram um recado para mim, a lua de mel do prefeito acabou, agora está na hora do senhor dar o aumento. Aí começou uma semana falando, os assessores, olha, a assembleia vai pegar fogo. Eu falei, aonde vai ser? Vai ser lá no sindicato, eles têm um auditório, a metade desse daqui e tal. 6 horas da tarde vai ser. Eu falei, eu vou lá. O chefe de gabinete, você está doido? Eles vão te matar lá, vão te xingar e ofender. Eu falei, não tem problema não. Aí quando eu cheguei lá, já tinha começado, quando eles viram na porta, a presidente, a Batatinha, ficou assim, parada, me vendo lá. Aí um olhou, você que todo mundo olhando, eu pedi, falei assim, a senhora me dá a palavra? Ela falou, prefeito, isso aqui é reunião de sindicato, o prefeito nunca participou, mas eu poderia dar uma mensagem de 2 minutos? Aí um olhou para o outro, não sei o que, a presidente suspendeu a reunião, aí eu fui numa sala, conversei, mas o que você quer falar? Eu falei, eu só quero falar coisa boa, que vocês tenham razão e tal. Aí eu falei assim, mas nós estamos, prefeito, querendo 3% de aumento. Eu falei assim, vocês não tiveram isso em 8 anos, né? Ela disse, mas agora acabou, o senhor falou que ia mudar e tal. Eu falei, deixa eu falar. Aí eu convenci ele, aí a Batatinha, ela é daquela sindicalista radicalista, falou assim, se passar de 3 minutos, nós vamos cortar o microfone. Eu falei, não tem problema. Aí eu peguei e falei, eu sei do sofrimento de vocês e tudo, fiz a reunião hoje com o setor financeiro, com as economias que nós estamos fazendo, com que nós cortamos, eu vou poder dar a vocês 5% de aumento. Então, foi uma gargalhada, como se eles achando que eu estava fazendo aquilo para amenizar a assembleia, para eles não entrarem em greve. E eu falei, e vai ser retroativo, já era no final do mês, esse mês, nesse pagamento vocês já vão ter isso. A minha secretária de finanças garantiu que tinha dinheiro para isso, e a gente deu os 5% nos 6 primeiros meses de governo, enquanto eles ficaram 8 anos, tiveram 3%, uma vez tiveram 1%, depois ficaram mais 3 anos sem ter um aumento sequer, e depois tiveram 2 aumentos. E os vereadores só pensavam em querer aumentar o salário deles e não dos funcionários. Aí eu sei que eu fiquei numa harmonia boa com o sindicato, às vezes tinha um probleminha aqui, um lá, mas graças a Deus, para você ter uma ideia, quando eu encerrei meu governo, a comemoração foi uma excursão à Aparecida do Norte, onde eu fui agradecer, chamei os funcionários humildes que não tinham condições de ir, e a presidente do sindicato pediu para ir também, inclusive eu falei, teria o maior prazer que ela fosse e tal, para vocês terem uma ideia como a gente conseguiu uma harmonia com o sindicato. E eu quero dizer para vocês que graças ao nosso trabalho, o salário do vereador em Colatina já está congelado há 9 anos. A lei que nós propusemos lá só aumenta o salário do vereador de acordo com o município. Se o funcionário tiver 3%, os vereadores têm 3%. No meu governo... E eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei quanto que é o salário daqui, de cidade nenhuma, nem quero saber, mas lá no Espírito Santo,
tem cidade de 12 mil habitantes, onde o vereador ganha o dobro de Colatina. Eu saí da prefeitura recebendo líquido o meu salário, R$ 7.500, salário bruto do prefeito de Colatina, cidade com 130 mil habitantes. Vocês podem amanhã lá na internet olhar, um vereador em Colatina ganha R$ 3.900 e um prefeito ganha 9.200, eu sei que líquido dá isso aí que eu falei, R$ 7.500, ou seja, o salário do vereador está congelado e do prefeito até 2024, que pela Constituição só pode ter aumento para a próxima legislatura. Quer dizer, se a Câmara hoje resolver dar um aumento, não vale para os atuais vereadores. E no final de 2020, os vereadores, antes das eleições, quer dizer, um ano antes das eleições, os vereadores aumentaram o meu salário para querer agradar e aumentaram o deles também. E eles falaram, ele não vai desafiar, as contas deles vão vir para cá, ele vai precisar, e eu simplesmente vetei. E isso eu permaneci, que hoje um vereador em Colatina, porque eu vejo vereadores por aí ganhando 8, 9, 10 mil reais, enquanto o piso de um professor que é responsável para ajudar os filhos do trabalhador não passava de 2 e poucos mil reais. Outra coisa que nós começamos a corrigir, e peço ao prefeito dessa cidade que faça, que não acompanhe o piso do professor, só para ele não ganhar menos não, porque que os prefeitos em Colatina estavam fazendo? O governo aumentava, o último que eu me lembro, que o Bolsonaro reajustou, foi 12,5. Se fosse anteriormente, só ganharia o piso aquele vereador que estava, o professor. Eu não, eu dei aquele que inclusive já ganhava 2, 3 vezes a mais, mas tinha 30, 40 anos de profissão, e a gente conseguiu corrigir isso. Comecei a descobrir as corrupções, porque dizem que só os políticos são corruptos, mas parte dos servidores, que eu digo funcionários, até cargos comissionados são corruptos, porque na vida particular, se eu quiser roubar, eu consigo roubar um celular, o senhor consegue sozinho, ou entrar numa casa. Agora, na vida pública é impossível roubar sozinho. É impossível. Se o prefeito é corrupto, porque a Câmara também é conivente. Porque se não for, na primeira corrupção, ou ela não está fiscalizando, ou ela não está fazendo o seu papel, ou ela está apoiando, porque a Câmara tem poder de investigar, a Câmara tem poder de afastar e de caçar o prefeito. E isso que a gente vê no Brasil, o prefeito é corrupto, então os vereadores também. Não se pode generalizar não, porque nem toda a maioria, nem todo prefeito tem a maioria, tem unanimidade na Câmara. Eu estou generalizando, porque tem vereadores que não concordam com esse tipo de vereadores que agem dessa forma. Porque tem vereador que parece capacho de prefeito, o prefeito atendeu a obra dele, não quero nem saber, manda que eu voto, nem analisa o projeto, não sabe, porque quando eu digo, eu sinceramente, eu acho que tinha que ter uma lei nesse país, para ser vereador, que tinha que ter um concurso, pelo menos baseado na lei, porque qual é a função do vereador? Não é carregar doente, não é fazer isso, não é dar festinha, não é isso não. A função do vereador é representar vocês, é informar o povo, é trazer conhecimento para o povo. A função do vereador é fiscalizar e legislar, e a gente vê que infelizmente não acontece isso. E fomos fazendo outra coisa que eu descobri, engenheiros corruptos que dão uma de moral, que na hora projeta uma obra, em vez de pintar, por exemplo, esse auditório tem 6 metros de altura, projeta como fosse só 5, aí a firma ganha, faz,
Aí olha, mas lá não pintou, lá não está no projeto, é preciso aditivo, nós cortávamos aditivo, chegaram, pediam aditivo para consertar uma escola, onde nós mandamos reformar geral, me pediram 120 mil de aditivo, eu falei, mas como? Foi feito o projeto para a reforma da escola total, prefeito, o telhado não estava quebrado, mas agora o telhado está precisando trocar o telhado. Eu chamei o encarregado de obra, falei, dá um pulinho lá na Luiza Crema, vê esse problema todo. Prefeito, quebraram o telha lá, fizeram tipo um caminho. Eu falei, tem como a gente consertar sem precisar dar o aditivo? Se o senhor tirar os homens da obra tal e tal, eu falei, então manda para lá, manda para lá. Dos 120 mil, eu gastei R$3.500. De uma creche que projetaram uma reforma de 140, eu mandei fazer com mão própria, gastamos R$18 mil. Então é preciso o povo, antes de só chamar político de corrupto, olhar também o servidor. Não estou generalizando não, porque eu tenho servidores lá, que ia domingo trabalhar e não pedia hora extra não, para poder adiantar serviço. Existem muitos funcionários públicos sérios, mas como tudo, né, a gente sabe toda a profissão, porque quando o político é corrupto, se ele fosse médico ele seria corrupto, se ele fosse empresário ele seria corrupto, não é o político que é corrupto, é o homem que se torna corrupto, e às vezes ele entrou na política. Por isso que eu faço um apelo, às pessoas de bem, às pessoas que não concordam com isso, não fica falando que detesta a política, não. Né, como dizia o teatrólogo alemão Brecht, o analfabeto estufa o peito e diz que odeia a política. Não sabe ele que essa decisão que existe, a corrupção, a prostituição infantil e outras coisas, resumindo essa poesia de Brecht. E é verdade. Porque as pessoas têm obrigação de cidadão de participar o dia a dia. Uma decisão da Câmara de Vereadores daqui interfere na vida de vocês. Uma assinatura do presidente da República interfere na nossa vida. E nós temos que estar sempre atento a isso. Porque às vezes, infelizmente, se a gente fizer, eu vou falar aqui, porque isso é em todo o país. Se fizer uma pesquisa aqui e perguntar em todo mundo qual foi o vereador que você votou na última eleição, ou o deputado, tem gente que nem lembra mais. Eu votei naquele que pediram não sei o quê. Agora vocês nomeiam empregados e deixam à vontade? Não. Até uma dona de casa, quando contrata uma secretária doméstica, ela quer que a empregada faça jus ao salário que ela recebe. Eles aqui, como estava prefeito, o presidente da República, nós somos empregado de vocês, o povo é patrão, mas se vocês não souberem ser patrão, tem empregado que não tem a responsabilidade. Por isso que eu peço a vocês que analisem, nós estamos num ano, terminando, o ano que vem é um ano eleitoral, né? Valoriza o voto, porque você vê que tem nas declarações dos direitos humanos, somos iguais todos, a Constituição que diz que todos somos iguais perante a lei, a gente sabe que isso é hipocrisia, que isso é demagogia, que nunca a gente vê os privilégios, até mesmo dos que cometem, que vão para a cadeia ou não, o pobre como que é maltratado, mas tem um minuto na nossa vida, que realmente nós somos todos iguais, que para mim isso é sagrado, que quando eu vou para uma urna votar, eu invoco o Divino Espírito Santo e peço a Ele que me ilumine, porque lá dentro o meu voto tem a mesma importância do que o voto presidente da República. Vocês me dão licença, eu estou tão longe do povo, eu quero sentir o povo de perto, eu já fiquei muito perto de vocês. Então, é naquele momento que nós somos todos iguais e nós precisamos realmente saber que lá nós estamos decidindo o futuro dos filhos, nós estamos decidindo 4 anos do destino político de nossa cidade. É por isso que nós temos que valorizar o voto, que nós temos realmente que pensar
que votar não é ajudar um parente, não é ajudar um amigo. Se votar fosse ajudar, a gente ia votar nos mendigos. Eles sim precisam de votar. Votar é nomear um representante que cuida do dinheiro de vocês. E vocês confiariam em qualquer pessoa para fazer um depósito? Como é que vocês vão confiar em uma pessoa que vocês não conhecem, não analisam a vida deles na hora de votar, se vocês não o conhecem? Como é que vocês dão esse dinheiro na mão dessas pessoas? Então, põe uma coisa na cabeça: nós somos empregados. Eu dei esse exemplo porque quem esteve aqui, várias pessoas de Rondônia já foram a Colatina, foram do meu gabinete. Quando passava pela portaria da prefeitura, a mesma roupa, uma camisa polo com o brasão da cidade, que é o uniforme da prefeitura, eu também usava. Eu só não usava essa camisa quando eu botava "Eu amo Colatina". Eu nunca usei camisa social para trabalhar para essas coisas. No início até que eu usei, mas eu ia me sentindo, usava porque ficava me cobrando. Depois, graças a Deus, até dia 2 de dezembro do ano passado, o presidente Bolsonaro me chamou, vocês podem olhar nas redes sociais, aí o pessoal, você vai comprar um terno? Eu falei, não, eu vou desse jeito. Mas você vai entrar no palácio? Eu falei, se ele não quiser me receber, eu volto. E entrei no palácio, vocês podem ver, o presidente vestiu a camisa "Eu amo a Colatina". Vocês vão lá no Instagram que isso está lá. Né, que inclusive até peço quem não me segue, @Sérgio Meneghelli, tudo junto, que está lá, dessa forma. Eu fui lá no gabinete e o presidente me perguntou: Sérgio, por que você não disputou a reeleição? As pesquisas dizem que você ganhava de lavada. Eu sou contra a reeleição de prefeito, eu sou contra a reeleição de prefeito e não sou contra a reeleição de vereador. Por que eu sou contra a reeleição de prefeito e não sou contra a reeleição de presidente da República e muito menos de governador? Porque o prefeito é o único candidato que ele pode, estando no poder, ele pode interferir no resultado, e é desonesto eu ser candidato, eu ser prefeito, disputar a reeleição com uma máquina na mão, com um monte de comissionado trabalhando para mim, querendo assegurar os seus encargos, enquanto os outros não têm. Foi uma das formas que eu resolvi não disputar a reeleição. E as pesquisas provam, tem pesquisas que me davam que eu ganharia as eleições, uma, com o dobro de voto do segundo colocado. E até hoje a população me cobra, mas eu não me arrependo e tenho fé em Deus que eu nunca mais serei prefeito, só se for uma missão divina, porque eu acho que a cidade não é de uma pessoa só, e quanto mais fica um prefeito na cidade, é a mesma pessoa, é o mesmo grupo, é o mesmo vício, só aumenta a corrupção e tal. Ah, mas você é a favor da reeleição do presidente da República, do governador, ou dos vereadores, do legislativo? Falei, sou, porque numa eleição, um vereador, ele não tem o poder de interferir, né, para poder ter mais vantagem do que os outros vereadores. O presidente da República, uma decisão que ele tomar numa campanha eleitoral, ele não vai mudar o resultado, que o povo não vai. Agora, um prefeito, ele pode pegar uma patroa, começar a passar na fazenda dos amigos dele, pode começar a atender um cabo eleitoral lá no tal bairro, porque ele está perto, aí ele vai levantar essa vantagem. Gente, eu teria muita coisa para falar para vocês, mas eu quis mais bater um papo. Eu agradeço, eu acho que já deve ter uns 50 minutos, uma hora, que a gente perde a noção, porque eu gosto de, sabe, política tem que gostar de gente, eu gosto de estar no meio do povo, e a gente, quer dizer, eu acho que está na hora de encerrar, que eu já falei até demais, mas quem quiser depois me acompanhar nas redes sociais, questionar, se a gente não puder responder hoje, a gente responde depois. E como eu faço sempre em todas as palestras, agora eu vou subir lá para o meu canto novamente. Como eu faço todas as palestras, eu fico à disposição de algumas perguntas, né?
E eu, inclusive, os senhores vereadores aqui, hoje fiquei feliz que o João Paulo, né, tem um nome em homenagem ao Papa, que eu tive o prazer de assistir a missa dele quando ele esteve no Brasil, em Brasília. João Paulo, gostei muito, estive com você, hoje almocei com vocês, vereadores, conversei com alguns, senti realmente assim, que tem boa vontade, que querem realmente ver essa cidade. Queria parabenizar também a vocês, porque eu fiquei surpreso. Eu tinha uma imagem de Rondônia, sinceramente, de muita floresta, muita terra abatida. Eu chego aqui, eu vejo lojas de gabaritos de grande centro, vejo calçadas como se fosse cidade grande, e eu acho que Cacoal realmente continuar desse jeito, vai ser um das grandes expoentes da região norte aqui do Brasil. Então fica aqui o meu carinho, meu muito obrigado, agradeço à Câmara de Vereadores por me dar essa oportunidade. Quando eu falei de vereadores, eu não quis me referir a nenhum dos senhores, isso que eu falei aqui, eu falo em qualquer lugar, porque eu sei que nem todo mundo são iguais, e todas as profissões, vocês veem que até dentro da igreja, né, seja católica, evangélica, existe um monte de corrupção, existe um monte de coisa. Não é a profissão, não é o cargo que a pessoa ocupa que faz ela se tornar corrupta, é a personalidade dela. Porque se o político é corrupto, se ele fosse médico, empresário, ele também seria corrupto. Se ele não é, mesmo ele não sendo político, ele não vai ser. Então, eu acho que não é a oportunidade, que eles falam que é a oportunidade que faz o ladrão, que faz... Não, é a personalidade. Agora, é preciso ter empatia, né? É preciso, porque a gente já é um privilegiado. Está lá em Romanos, na Bíblia, que toda autoridade é eleita por Deus. Isso é bíblico. E se a gente decepcionar, se a gente não cumprir a missão que Deus deu, usando o eleitor como instrumento para nos colocar no poder, a gente não vai só decepcionar o eleitorado, a gente vai pecar também contra a divindade, porque é um privilégio você ser eleito. Procura lá em Romanos, que vocês vão ver lá, toda a autoridade é eleita por Deus. E aproveito nesse momento que nós estamos passando difícil, o Brasil, essa pandemia, a economia nossa, né, que está meio assim, não é só nossa, o mundo hoje está atravessando uma fase, e que a gente aproveite esse momento de Natal para fazer uma reflexão, porque Natal, da forma que é comemorado, né, parece aniversário de bebê, né, chama, faz comida e tudo, o bebê fica dormindo, estamos divertindo. E hoje a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas com a festa de confraternização, com a compra da lembrancinha, se vai poder comer peru ou tomar champanhe no Natal ou não. É bacana comemorar isso, mas Natal é nascimento de Jesus Cristo, o resto é invenção. Acho que se pode, eu não sou contra comprar um presente, comemorar, ter até bonita aquela confraternização, mas não podemos esquecer o significado. Então nós temos que aproveitar essa época para crescer espiritualmente, para a gente ter empatia. Gente, são milhões de pessoas que estão catando lixo e comendo, vocês têm visto isso na televisão, isso acontece na minha cidade. Eu já vi pessoas catando lixos para comer. Isso sabe por quê? É porque uns têm demais, uns estão tendo demais, ou estão roubando. Mahatma Gandhi dizia, se tu tens sobrando o que está faltando no seu irmão, é porque você está roubando dele. É verdade, se a gente for analisar isso profundamente. Então, vamos aproveitar essa época, e para mim Natal é renascer espiritualmente, e realmente que a palavra empatia, se colocar no lugar do próximo, eu acho que tem que ser a grande chave do momento, e torcer realmente para que o nosso país, o ano que vem, tenha uma eleição, que vençam aqueles que merecem, não os que façam a maior campanha, porque tem candidato que pode contratar marqueteiro aí que transforma bandido em herói. Então não é dessa forma que nós temos que analisar.
né? Não é olhar campanha bonita, é analisar realmente a essência, a vida do candidato e sem querer dizer se é isso, se é direita, se é esquerda, porque eu nem gosto de entrar nessa confusão. Infelizmente a política virou uma bola dividida. Se você fala alguma coisa que enaltece alguém que é da esquerda, você é comunista, você é melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Se você fala alguma coisa que engrandece a direita, você é fascista, você é genocida. Isso tem que acabar. Essa paixão por político não se pode ter, tem que ter paixão para o próximo, seu time de futebol, para a sua família. Em política a razão tem que prevalecer o coração, porque se a gente for governar com o coração, a gente só vai ajudar quem está próximo, quem vai ajudar aquilo que a gente gosta, e na verdade nós temos que ser prefeito, governador, ou presidente, ou vereador de todos os brasileiros, não só de uma camada. Enfim, gente, que o verdadeiro sentido do Natal seja despertado nos corações. Agradeço o carinho, vou embora essa madrugada, que eu vou pegar o avião meio-dia amanhã em Porto Velho, mas vou feliz da vida, porque Rondônia me surpreendeu, gostei de Ariquemes. Hoje eu passei por Presidente Médici, passei por volta lá, deu para me ter uma noçãozinha de Ji-Paraná, e Cacoal realmente me surpreendeu. Achei uma cidade bonita, ruas largas. Parabenizo ao prefeito pela decoração da cidade. Eu acho que isso é respeito à população, é respeito. Eu tinha muito mais para falar, mas agora, como eu faço nos outros lugares, eu vou responder se alguém quiser fazer alguma pergunta, e se não quiserem, meu abraço, meu carinho. O quê? Então tá legal. Então vamos lá. Pessoal, normalmente quando acaba a palestra a gente abre para perguntas, mas o auditório ele está bem cheio, né? Amanhã nós temos um voo, como o Sérgio comentou, meio-dia em Porto Velho, a gente vai ter que sair de madrugada, né? A gente já vem de uma viagem. Gente, olha a covardia que minha assessoria fez. Eu vou viajar 25 horas. Eu vou sair daqui 4 horas da manhã e vou chegar amanhã meia-noite em Vitória. Quer dizer, eu vou chegar em Colatina 2 horas da madrugada, né? Como se eu fosse um adolescente. Olha, em defesa, né, do norte do país, nós que moramos aqui, eu me incluo nisso, a gente sabe que a gente sofre com escala, né? Então, assim, eu estou me protegendo aqui porque ele está me dando uma bronca na frente de vocês, né? Mas a gente olhou as passagens, eu juro que a gente tentou achar uma passagem bacana, melhor, né? Mas com certeza o Sérgio um dia ainda vai fazer alguma legislação aí para melhorar isso para a gente. Vou para o Brasil, vou para Cuiabá, vou para Brasília, vou a São Paulo, para Vitória. Olha lá, eu não retorno. Presidente, você quer fazer um encerramento? Você quer falar alguma coisa? Quero mais uma vez agradecer a presença do Serginho, com certeza uma figura, que nem eu disse no começo, a ser seguida, um exemplo, e com certeza não é à toa que está aqui. Agradeço de coração, Serginho. Realmente, cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de trabalhar, e com certeza, no meu perfil, a honestidade também será prevalecida sempre, tá? Quero aqui dar a palavra para o prefeito, com certeza o prefeito, nosso prefeito, aqui ó, nosso prefeito, nosso prefeito Adailton Fúria. Boa noite, pessoal, tudo bem? Serginho, quero aqui cumprimentar todos os vereadores aqui da Casa de Leis, cumprimentá-lo e agradecer pela presença da nossa cidade, isso é importante, né, que leve de Rondônia essa visão de um lugar próspero, de um estado que cresce a cada dia. Nossa cidade de Cacoal, Sérgio, é uma cidade muito jovem, uma cidade de 44 anos, comparado
a Colatina, que tem, acho que 100 anos, né? 102 anos, Cacoal ainda é uma cidade bem jovem e composta de muitos capixabas, mineiros, 44 anos a nossa cidade, é bem jovem. Então, nós estamos ainda assim enfrentando muitos desafios, principalmente na parte de infraestrutura, que Colatina já venceu essas etapas. Então, nós estamos passando por elas agora, que é a pavimentação asfáltica. Graças a Deus, Cacoal é uma cidade, né, com 80% de esgotamento sanitário. Tomei um susto quando você falou que lá tem 400 garis, né? Em Colatina, 400 garis, nós aqui temos, é terceirizado, mas é 25 garis que nós temos no município, então assim, é um número bem reduzido, mas graças a Deus está tocando bem, e eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui dessa reunião, dessa palestra, desse bate-papo, com uma visão diferente, uma visão que pode trazer benefício à nossa população, que eu acho que isso é o primordial dessa reunião de hoje. Parabéns, sou jovem, praticamente tive uma carreira política muito semelhante à sua, fui vereador aqui nessa casa com 27 anos, concorri uma eleição em 2016 contra o governo do estado, contra deputado estadual, contra uma baita de uma máquina na época, perdi as eleições, tive 12.800 e alguma coisa, saí de cabeça erguida, fiquei 2 anos sem dar palpite na gestão, que ganhou as eleições, sem fazer crítica, algo nesse sentido. Fui eleito deputado estadual, o 9º mais votado do estado de Rondônia, saí eleito da cidade de Cacoal com mais de 10 mil votos. E posterior a isso, deixei a cadeira de deputado e vim governar essa cidade maravilhosa. Eu digo para você que é uma das cidades mais fantásticas do estado de Rondônia, a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, que me deu todas as oportunidades. Agradeço a todos vocês. E assim que eu tiver a oportunidade, vou fazer uma visita lá em Colatina, vou entrar em contato contigo para a gente conhecer aquela cidade maravilhosa também. Forte abraço. Tamo juntos! Pessoal, vamos então, para conseguir, né, todo mundo tirar foto, a gente conseguir fazer um momento ali para tirar uma foto com o Sérgio, montar um painel muito bonito ali. A gente vai iniciar, vamos tirar foto com os vereadores, né? O Eleutério pediu para a gente fazer dessa forma e depois a gente já vai organizar uma fila aqui para a gente conseguir fazer esse momento de fotos. Só colaborar com nós vamos fazer o seguinte, os vereadores já vão tirar foto, tem as empresas de comunicação que precisam fazer uma entrevista com o Serginho, então faça isso e em seguida começa as fotos. Já vão com as câmeras preparadas, o fotógrafo da câmera vai estar à disposição também para fotografar, e aí vocês vão com as câmeras preparadas para que todos possam ter oportunidade. Obrigado. Então vamos nessa, né? Vereadores lá no painel, junto com o Serginho. Em seguida, os meios de comunicação.